6h37 e você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Doralice. Bom dia, Elmir Lacerda. Mais 3 pessoas. Bom dia, Simone. Bom dia, Rafaela Lopes Teixeira. Jana do Alegrete. Sabrina, Thelma, Juliana, Pamela. Bom dia! Começando mais um café. Tá com café aí? Isso é a melhor programação de registros. Daiane Guinter, Luciano, Sandra, Kika, todo mundo acordando cedo. Adriana Vasconcelos Lopes e o Rogério. Tem 94 pessoas aqui. Eu já tomei o meu café, ó. Olha, tomadinho, tá bom, né? Tomei antes da hora. Branca, bom dia. Daisy, Thelma, Grace, galera chegando aí para começar e conversar sobre desapropriação com a Dani Belém, professora do nosso curso do RI Descomplicado, né? Você que acorda cedo, bom dia, Diego, Juliano, Adriana, você que acorda cedo aí sabe que semana que vem é forte, hein? Semana que vem é forte. Começa o aquecimento da semana do Registro de Imóveis Complicado. Semana que vem é aquecimento. Já vou falar para você as novidades que vão ter pela frente aí. Bom dia, Jeane, Jean, Karen, Kika. Muito bem, hein? Pessoal acordando cedinho para vir falar de desapropriação. Jataí, Goiás. Olha aí que legal, né? Maravilha. E a gente sabe que hoje é um tema importante, a desapropriação. Sempre tem polêmica, né? Sempre tem um pouquinho de cada coisa. Meu café eu já tomei, eu vou deixar aqui. Você tá na cama, levanta, por favor, né? Não faça isso comigo, que já tô alinhado e você tá na cama ainda. Levanta, levanta, levanta. Thelma de Salvador tá aí, ó. Brasília, Distrito Federal. Doutor André Oliveira, bom dia. Primeiro registro de imóveis de Goiânia, presente. Bom dia, doutora Cristiane Costa. Vai fazer live comigo essa semana. Dakar, João, Marisa, bom dia, bom dia, bom dia. 6h39. Você está ao vivo aqui comigo com mais 127 pessoas. Começando mais um café com registro de imóveis. Eu gosto dessa música, e foi sem querer que essa música entrou na nossa vida, né? A gente não consegue programar as coisas, elas acontecem muitas vezes, né? Mas quero saudar todo mundo que está aí e dizer que nós estamos se aproximando. Hoje é sexta, né? Estamos nos aproximando da semana do Registro de Imóveis Descomplicado. Lembrando que semana que vem já começa a entrar em ritmo de aquecimento. E eu digo isso porque você não vai conseguir acompanhar a semana que vem. Vão ser 4 lives por dia. Então vai ser muito difícil você acompanhar. Mas não fique triste, tá? Não fique triste. Porque de segunda a sexta serão 20 lives. Trazendo mentorados, trazendo alunos, café e à noite aquecimento total. Tá? Então semana que vem é uma semana já com muita informação, muita informação. E aí virou a semana que vem para a próxima, começa a semana do Registro de Imóveis Complicado. Daí sim, daí são lives, tem o café de manhã com a minha equipe, mas aí 25, 26, 27, 28 e 29 à noite, daí a gente foca sempre no nosso maior evento, né? O evento que acontece a cada 70 dias, acontece com muito amor, com muito carinho, com toda a minha equipe, evento forte, com muito conteúdo, com material PDF. Depois do evento, todo mundo sabe que depois do evento, lá no dia 1º de agosto, eu abro vagas para quem quer passar um ano comigo estudando. E as vagas são limitadas, óbvio, todo mundo sabe disso, não é marketing agora, são limitadas mesmo e ficam no ar de 2 a 3 dias só. É isso aí, é o que tem, né? Então, se você quer, tem que tomar a decisão ali. Agora, a partir de agora, você tem 15 dias para te decidir se você está pensando em dar uma mudada na carreira ou não, né? A partir de agora, você tem 15 dias. Então, presta atenção, por quê? Semana que vem tem 20 lives. Na semana que vem, todas de direito imobiliário. Isso já é um curso. E na outra semana, a semana do Registro de Imóveis Descomplicado, que ali são mais de 10 horas aula. Tá? E fica ligado porque
esse material ele é condensado em PDFs, é entregue para os alunos e a coisa é muito bacana, muito profunda, né? Aí depois o cara perdeu, onde é que eu consigo? Não, já foi, né? Já foi. Espera o próximo, que é lá na frente, tá? É a nossa semana de grandes fúrias, né, Doralice? A folia do tio, tá? É muito bacana participar. Se você nunca participou de uma semana do Registro de Imóveis Descomplicado, nunca participou, então fica ligado. Você vai gostar, vai gostar. Você não vai gastar nada, só caneta. Caneta tu vai gastar para anotar e só isso. Tu vai ver a movimentação que é muito maior que isso aqui que você está vendo todos os dias. É outra loucura na semana, ok? Vou chamar a Dani Billing para conversar conosco sobre desapropriação. Desapropriação. E hoje, às 9 da manhã, tem uma live com uma mentorada minha sobre REURB, tá? Ela criou uma empresa para fazer REURB para os municípios e ela mudou de vida. Minha aluna, mentorada, passou já dos 100 mil reais e tá voando, voando. Assistam hoje às 9 da manhã. Assistam hoje. A gente puxou ela para sexta-feira. Semana que vem tem mais mentorados. Mas assistam hoje para ver a história dela, que é muito legal, a Maria Eduarda, tá? Vou chamar a Dani Billing. Tem que clicar certinho aqui para não errar. 2 perfis no Instagram me deixam ansioso. Bom dia. Bom dia. Acordou cedo. Neste Rio Grande, com um dia tão lindo, frio, chuva, noite. Não, fala sério, os últimos dias estão terríveis, né? Não dá, né? Tá ruim. Difícil, realmente tá bem ruim. Uma coisa é acordar na Bahia, né? Exato, né? Que nem a Isaura no Rio Grande do Norte, Natal. Outra coisa, outro padrão, né? Aí é outra coisa, a gente já acorda com energia, já quer fazer exercício, já sai pra rua, leva o cachorro, mas no frio. Não tem, a gente, além do frio, é uma neblina, assim, tu não enxerga, tu abre a janela, parece que é uma neblina, assim, uma névoa, né? Não vê nada, né? Então Eu digo, a gente tem um fog londrino aqui no sul. Fica aquela neblina, a gente não enxerga nada, diga, é um fog londrino. Isso é para compensar, o cara diz, né, porque é o clima europeu, o cara dá uma média assim, mas quem tá aqui odeia esse troço, né? A gente só fala para fazer média com o pessoal que tá fora. Eu sempre digo, pessoal, vem pro sul, vem visitar, que é muito bom. Os caras chegam aqui cheio de touca, né? Pegam dor de garganta, eu digo, não, é ótimo, é ótimo. A gente tenta se convencer, né? Tipo, fazer aquela história do estou feliz. Não é fog londrino, jura? Meu Deus do céu. Para praticar exercício essa hora, Marcos, me explica. Não, é possível. Te contei que eu fui a Criciúma, né? Lá também é uma neblina e coisa. E o meu hotel tava frio, né? Eu liguei o ar e aquele ar demorou, sabe? Eu disse, esse troço não vai esquentar. Liguei na portaria. Eu disse, eu quero um cobertor. Já anunciei, né, que eu quero. Não é se tem cobertor, não. Eu disse, eu quero um cobertor. Por favor. Nós já vamos lhe levar. E eu fiquei ali, né, naquela espera. Não veio o cobertor, guria. Eu pensei, não tem opção. Vou dormir de roupa. Como eu tô, só vou tirar o tênis, né? Tirei o sapatênis e deitei engravatadinho bonito. Pá! Deitei, dormi ali e fiquei, né? Acordei de manhã, eu ter que tomar um banhão aqui. Pensei, vou ligar aquele chuveiro no quentão, assim, né? E aí o banheiro já fica... Liguei e nada da fumacinha, nada da fumacinha. Mas será possível, né? Não tá aquecendo. Liguei na portaria. Queimou a bomba da água quente. Já não é possível. Se queimou, eu disse, não, tá bom. Fecha a conta que eu tô indo, tá? E mandei pro sul de volta, né? Dei azar. Fui perseguido pelo azar essa semana, né? Fui perseguido pelo azar. O pessoal estava ali dizendo ali no chat, o problema do sul é lindo, o problema do sul é a dupla Grenal. Alto lá. A pessoa pode falar do fog londrino,
pode falar do clima, mas não da dupla Grenal. Aqui cada um defende um, né, Marcos? Aqui a concorrência é forte, né? O Estamos negócio cada um de um lado. Não vamos dizer é, qual é o time do professor. nem vamos Quem falar sabe? do papá tudo. Ó, eu já abri aqui na tela o Decreto-Lei 3365, de 21 de junho de 1941. Quando eu abro ele, eu já me guio, né? Já me guio, porque você que já fez desapropriação é uma coisa. Eu que só registrei é outra, né? São bem diferentes os mundos. Mas vamos começar por essa linha. Vamos falar hoje sobre desapropriação. Eu acho que a gente sempre pensa, né, que tudo aquilo que a gente estuda e conhece da rotina parece que já é de conhecimento, né, público, parece que já é o óbvio, e é bem isso que tu falou, né? Tu sempre teve a percepção de quem olha do lado do registro, e quem atua tem a percepção de quem faz a expropriação, né, do lado de cá, e quem já foi expropriado sabe a dor de perder o seu imóvel. Mas a desapropriação tem esse caráter, né, Marcos, da necessidade ou da utilidade pública, e aí a gente vai falar lá do decreto 3365, ou ainda do interesse social, que é a Lei 4132 de 1962. São leis super antigas, né? Se a gente for ver lá de 41 o decreto e depois de 62 e continuam aí vigentes. Essa aqui é de Getúlio Vargas ainda, né? No meio da pancadaria, né? No meio da pancadaria. Nossa, é franco, né? No meio da pancadaria, né? Não tem. No meio. Não, A redação dela, tu vê que é incisiva, tanto que tem um artigo que ele fala que nem o juiz pode palpitar no troço dele. Exatamente. E é a declaração de utilidade pública, né? Vai dizer que todos os bens poderão ser expropriados, desapropriados, né? Que eles chamam, eu fiquei com a expropriação na cabeça, porque ainda na época da faculdade são termos que identificam o mesmo instituto, mas na faculdade uma vez apareceu expropriação. Que é isso, gente? É lá do processo executivo, do processo civil. E aí fui ver, não, era da desapropriação. Os dois termos vão significar a mesma coisa, né? A retirada da propriedade pelo poder público. E eu gosto daquele termo mano militare, que é a mão militar do poder público, né? É bem legal fazer essa parte desse outro lado aqui, é divertido. Estudar a história disso aqui é fantástico, né? A história é fantástica, né? Agora, é claro, houve uma evolução, a norma permanece a mesma, mas o objetivo qual era? O Estado faz o que quer sobre os bens, né? Ele vai, mas ele deve indenizar previamente. Sim. Deve indenizar. Requisito constitucional, né? A indenização prévia ali para a maioria dos casos de desapropriação. Óbvio que a gente tem ainda as exceções, né? Do caso da desapropriação com fisco, quando tem plantação de psicotrópicos, enfim, que daí não vai haver indenização alguma por parte do Estado, é só feita a tomada da propriedade efetiva, né? Tá, e esse caso é que eu já vi alguns doutrinadores diferenciando desapropriação de expropriação, dizendo que expropriação seria, nesse caso, do confisco, né? Mas é uma questão terminológica, né? Exatamente, doutrinária, porque na prática a gente vê, na vida prática e nas demais doutrinas, falando tanto de uma forma ou de outra, né? Caracterizando o mesmo instituto, até porque o confisco também na doutrina, a hora eles falam que seria apenas confisco, eles classificam como confisco, e ora eles falam em desapropriação com fisco. Então, aquelas questões assim, menores que a gente não procedimento, tem na vida prática. Só para quem vai fazer concurso, pode ser que ajude, né? Na prática, há um decreto declarando aquele bem imóvel, trabalhar com imóveis aqui, né? Como interesse, né? Público, utilidade, e dali para frente começa o procedimento, aonde o Estado tenta, então, pagar, indenizar, né? Indenizar, e se a pessoa
concorda em alguns estados, eu adoro usar essa frase, né? Porque se eu não digo isso, alguém diz, porque aqui na curva do rio não funciona assim. Então, em alguns estados, ocorre a desapropriação amigável por escritura pública. Em alguns estados, apenas judicial, ela vai funcionar, né, Dani? Então, o decreto expropriatório, daí depois, me corrija, né, tem essa oferta da indenização. Se a pessoa aceita, pode fazer a escritura de desapropriação amigável, levar a registro, ou judicialmente, se vai na briga ou no amor, dependendo do estado. Na briga, então o estado vai pedir a emissão na posse, né, que é entrar no imóvel, deposita o valor, e a pessoa pode questionar esse valor. Mas, de regra, o imóvel ela não vai conseguir de volta. Comentários, suas observações sobre isso até aqui. Perfeito. O professor Salomão resumiu super bem o procedimento, né? Enfim, toda a rotina da desapropriação, e é isso mesmo, a gente divide ela na questão administrativa, a gente chama de administrativa, que a solução vai ser através de uma escritura pública, né, de desapropriação amigável, havendo um acordo entre o ente expropriante, né, desapropriando tanto União, Estado ou município, e o particular, efetivamente, desapropriado desta propriedade. Então, a amigável, que é a que a gente gosta de tratar aqui, né, é feita por escritura pública e ela vai ter um caráter, uma cara de compra e venda. Na verdade, é isso que a doutrina diz. A desapropriação amigável, ela praticamente é uma compra e venda. Se a gente pensasse que seria uma compra e venda do poder público, haveria um caso de inexigibilidade de licitação, porque é aquele imóvel específico que o poder público necessita, e é uma compra e venda na prática, né? A gente acerta o valor, faz a escritura e transfere o imóvel de um para o outro, né? É muito similar, tem preço, né? Tem as partes, tem o objeto. Então, é a mesma situação. Claro que aqui, na desapropriação, não vai ter incidência de TBI, de CD, qualquer imposto que seja dessa transmissão. Até porque, normalmente, vai ser pelo poder público ou ainda, a gente tem que lembrar que as concessionárias de serviço público também podem praticar a desapropriação dos imóveis para utilização, por exemplo, para vocês entenderem a concessionária, quando as concessionárias estão realizando a abertura de rodovias, a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica, é bastante comum, né? Cortar os imóveis e aí, muitas vezes, desapropriar. Outras vezes, nessa questão das linhas de energia, não é utilizada a desapropriação, mas a servidão. E a servidão daí também vai ser indenizada e também vai ser levada, muitas vezes, a registro. Normalmente, acabam não levando, mas a gente tem orientado bastante para que se leve a registro, para se perpetuar também essa questão. Porque, normalmente, a concessão é de 30 anos. Agora, alguém perguntou ali no chat, e isso é um tema interessante, caso o desapropriado concorde com o valor, poderia ser feito um termo administrativo na prefeitura, entre o município e o desapropriado, ao invés de fazer a escritura pública de desapropriação amigável? Eu entendo, professor Salomão, que a gente cai na regra do 108. Né? Se o imóvel for inferior ao valor dos 30 salários mínimos, poderia ser feito por termo administrativo, mas superior a isso, eu entendo que mesmo o direito administrativo, nesse caso, teria a incidência do 108, porque tem vários institutos do direito civil que vão ter repercussão lá no administrativo. Então, o instrumento correto seria a escritura pública de desapropriação amigável. O termo administrativo, simplesmente, não me parece ser o título que a Lei dos Registros Públicos exige para levar a registro. Ele fala na emissão de posse, mas normalmente, quando ele fala nisso, ele fala no processo judicial. É isso aí, Né? Que vai a registro.
Então, agora... há ou o mandado de emissão ou o mandado de registro. Então, Isso, são diferentes. E às vezes as partes não concordam com a desapropriação, né? Então o município consegue hoje, em alguns estados, averbar na matrícula o decreto expropriatório. Isso já é muito bom também, né, Dani? Puxa, que Isso. dá uma informação para a comunidade, né? Ó, essa matrícula tem uma averbação de um decreto expropriatório, porque senão o cara não sabe o que está acontecendo, né? Isso é bem importante, porque principalmente se vai ser resolvido na desapropriação amigável, está sendo ainda elaborado, e o poder público tem uma certa lentidão, porque, enfim, tem toda uma fiscalização, né? A gente fala muito na burocracia, mas eu cheguei a uma conclusão após 13 anos de poder público que é um poder executando e vários poderes fiscalizando. Então, muitas vezes a gente tem muitas amarras e burocracia, porque ali na frente o gestor vai ter que responder, né, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, e isso acaba impactando severamente para as pessoas, porque os processos poderiam ser muito mais ágeis e acaba se tornando moroso em virtude disso, né? O poder público acaba, a pessoa que está na gestão acaba tendo receio e aí fica, muitas vezes, respondendo muitos quesitos que os tribunais de contas, as controladorias acabam solicitando. E eu vou te dizer, Marcos, que cheguei à conclusão esses tempos tratando de desapropriação e dessas questões dos requisitos. A REURB muitas vezes entra nessa questão da desapropriação. É difícil, às vezes, separar os institutos dentro do ambiente público, porque a REURB é um tema super nebuloso ainda para a maioria, né? Os imóveis, vou dizer assim, os imóveis, a não ser os órgãos específicos que atuam rotineiramente com isso, é difícil de separar. A desapropriação amigável, por exemplo, ela muitas vezes é pouco utilizada. Poderia ser muito mais utilizada, mas se faz ainda. Eu tenho experiência de ter realizado o ajuizamento, tá, do pedido de desapropriação judicial, que poderia ser por escritura pública, porque se tem o receio de que possa aparecer outras pessoas alegando que o imóvel é seu, principalmente em áreas de posse. Eu estou aqui com o roteiro e já estou lá na frente, porque assim anotei as principais dúvidas que surgem dos alunos. Ó, caixinha direto. Como é que desapropriaram a posse? Desapropriaram a posse. Essa vem direto para nós, né? Essa pergunta, assim, ó, é uma das que mais aparece. Tem uma situação tal, não há matrícula. Posso desapropriar? O que eu faço? Posso fazer escritura de desapropriação amigável? Essa pergunta é recorrente. É a que mais aparece quando a gente abre caixinha de desapropriação. E eu gosto muito, quando a gente fala de desapropriação, de trazer o Eli das catacumbas, como eu digo, que, enfim, a doutrina dele nunca, a gente não está atualizada. Ele é excelente, obviamente, né? Mas Ó, quem é mais jovem, o tio vai contar uma coisa agora, presta atenção. Uma época, se você queria estudar direito administrativo, era Eli Lopes Meireles. Até hoje, suas obras são fantásticas, né? Algumas são atualizadas, então, por outras pessoas, mas são clássicos. Tem um livro dele, Direito Municipal Brasileiro. Nossa, fantástico, né? Direito administrativo. Então, Eli Lopes Meireles. Na época, o outro que tinha era José Cretela Júnior, né? Se eu não me engano, José Cretela Júnior. Tinha outros, mas o Eli era o Eli, né? Eu estudei para concurso pelo Eli Lopes Meireles. Era o que tinha e era difícil de ler. Porque o bacana do Eli é que ele tem a visão de dentro, mas de dentro do poder público. Ele consegue olhar daqui para lá, mas fazer aquele... Já estive dos dois lados do balcão. Eu acho que ele tem realmente a visão do poder público, entender o que isso impacta. Assim como hoje, que é outro doutrinador que eu amo de paixão no direito administrativo, que é o Carvalho Filho.
também consegue ter essa dimensão, porque às vezes a gente fala de direito administrativo, mas a gente não está lá na vida administrativa, e aí fica muito teórico. Né? Não tem a realidade. E o Eli fala dessa questão da desapropriação da posse, que é perfeitamente possível. Ó, pessoal, perguntas, estão sempre questionando. Então, sempre é possível a desapropriação da posse toda vez que ela for de boa fé. Olha, então a gente tem que aferir se ela é realmente de boa fé, vai trazer os elementos para se verificar, e se ela é legítima. Então, essa posse, ela vai ser aferível, ela vai ter expressão econômica. Portanto, será passível de desapropriação. E é comum acontecer nos decretos de utilidade, enfim, nesse interesse público, interesse social, ter grandes áreas desapropriadas. E dentro dessas grandes áreas, a gente identifica várias matrículas. Mas existem alguns vazios, digamos assim, nesse croquis, nessa planta, em que não há um título ainda aberto no registro de imóveis. E nem por isso não será passível de desapropriação, que é o caso que a gente está tratando aqui, a desapropriação da posse. Né? Então, a gente vai poder realizar, vai ter uma pessoa que está lá, muitas vezes são áreas, como a gente teve aqui, áreas ocupadas, bairros ocupados ao longo dos anos, tem uma edificação, tem uma pessoa morando ali há 30 anos, mas não há um registro, não há uma matrícula. Então, se faz daí diferente, né? O poder público vai, então, desapropriar a posse. E lembrando que a posse sempre vai valer menos do que a propriedade. Né? Então, ainda respeitando o nosso sistema constitucional, a propriedade existe, é vigente, apesar de que a posse, né, hoje em dia, nos tribunais, tem uma força muito grande. Né? É uma coisa que repercute direito muito. Autônomo, né? Direito autônomo. Exato, essa questão toda da natureza jurídica da posse, professor Salomão adora esse tema, é uma pessoa pós-graduada, doutorada nesse assunto, então assim, eu me atrevo aqui a singeleza de trazer os elementos básicos. Deixa eu aproveitar esse gancho. A desapropriação, ela deve ser levada a registro, tudo bem, mas nem sempre vai, né? A gente sabe de casos que fica na gaveta, desapropriação de gaveta. Olha só que legal. E aí, tu já viu isso? Já pegou alguma assim que o cara achava que o imóvel era público, não era, e estava na prefeitura, lá na gaveta, embaixo do balcão, a desapropriação? O que acontece é a visão também muito do que a gente fala do cadastro e do registro. Aí a gente vai lá no início, né? A grande diferença entre o cadastro e o registro. Na prática do nosso sistema registral, quando ele já vem criado lá da Lei de Terras, ela surge já para fazer o quê? Registrar os imóveis que estão com os particulares. Né? A gente vai pegar lá todo o sistema Sesmarias, vai dividindo as áreas, não se identifica como é que ficou, tal, não sei o quê. Ele surge o registro de imóveis para identificar os imóveis particulares e separar das terras públicas. A gente ainda tem essa visão formalista de que o poder público não depende do registro de imóveis para ter o seu bem, né, identificado como público, porque ele depende de cadastro. Mas eu cada vez vejo mais essa necessidade de gritar, justamente por a gente poder identificar e a gente entrar naquela questão do STJ de dizer que se o imóvel não tem matrícula é público, tu pode considerar automaticamente público ou não? Não. Né? Então, para a gente poder, justamente, não há um título. O poder público muitas vezes diz, não, mas isso aí é público porque não tem o título. E o STJ diz, não. Alto lá, né? Vai ter que demonstrar efetivamente que aquela terra é pública. No caso das terras devolutas, por exemplo, é uma complicação, né? A gente tem o cadastro das terras públicas, tá? No âmbito do poder público, mas muitas vezes ele é muito precário. E aí, como é que faz? Né? Então, assim, o direito administrativo, o administrativista vai dizer o seguinte, que na desapropriação,
O que transfere a propriedade é o pagamento da indenização, porque esse é o requisito constitucional. O poder público veio lá, o Estado veio, te desapropriou e ele te pagou 100 mil reais pelo teu imóvel. Está feita a desapropriação, está realizada. No entendimento do direito administrativo, eles vão dizer que a transferência no registro de imóveis, porque o imóvel público depende exclusivamente do cadastro, é apenas uma regularização dessa transferência. Para mim... É uma tese, né? Agora, assim, eu como registrador, ó, só lamento, galera do administrativo aí, tá? Mas se não vir para cá, não tem como a sociedade saber. Aconteceu com a FAB. A FAB contou essa história numa live. Ela estava organizando um procedimento de loteamento, tudo ok, andando. Daí ela foi lá na prefeitura para pegar uma documentação. Chegou lá, o cara olhou e disse: mas isso aqui eu acho que está sendo desapropriado. Ela assim: como assim desapropriado? Eu tenho certidão atualizada aqui, ó. Não, peraí. Meu, pega a gaveta aquela lá. Foi lá, puxou lá a gaveta. Tava lá o decreto expropriatório. E aí? Né? Poxa, então, aí como é que a sociedade vai saber, né? Tem que ficar procurando, cavocando, né? Então, realmente, eu acho que o ideal seria levar, mas eu sei, né, que a galera do administrativo entende diferente. Exato. O pessoal está perguntando ali no chat, Marcos, sobre a questão da servidão e o prazo. Na verdade, a concessão, era isso que eu mencionei, não sei se eu falei servidão, passou batido. A concessão desses serviços públicos, por exemplo, de energia, tem um prazo. 60 anos, 30 anos. E aí, foi isso que eu mencionei, os 30 anos. A servidão pode ir ou não para o registro, pode ter o caráter perpétuo, enfim, mas a concessão do serviço é que tem um prazo. E aí depois vai pensar, 30 anos depois não vai usar a energia, a rede elétrica, bom, mas aí vai mudar para outra concessão e aí tem outro caráter, muitas vezes vai continuar no mesmo local, mas o prazo do contrato, tá? De concessão, acho que o pessoal estava ali questionando, e era da concessão, que muitas vezes a concessionária vai aplicar na vida real ali, ela que vai praticar a expropriação para fins de passar cabeamento, enfim. Tu sabe que... agora tu falou disso, eu lembrei das rodovias. É muito louco, né? Mas assim, quando os caras desapropriam para rodovia, a gente não sabe corretamente qual é a área que foi desapropriada. A gente sabe o que está lá. Então, a rodovia está lá em cima da faixa de domínio público, né? O asfalto é colocado em cima daquela faixa de domínio. Aí, as perguntas clássicas, né? Professor, acostamento também foi desapropriado ou não? Professor, então, né? A rodovia é estreita e não tem acostamento. Para fora da rodovia já está livre, né? Ou não? E eu cheguei à conclusão, depois de olhar algumas questões assim, que não tem como saber se tu não for lá no DENIT, naquela unidade lá, e perguntar como é que foi feito isso aqui, qual é o decreto disso aqui. Porque, às vezes, eles desapropriam mais largo e fazem a rodovia menor, né? E isso não tem como saber, né? Exato. Esses dias eu estava separando, ainda não publiquei, o tema faixa de domínio. E estava escrevendo ali, porque surgiu no dia a dia profissional, muitas vezes surge ali, né? Eu já anoto para... vamos falar depois disso lá na aula, que é da vida prática, né? E a faixa de domínio é um caso de desapropriação, normalmente das rodovias, né? Vai lá, se faz o decreto, se pratica, enfim, se ajuiza ou se faz a desapropriação amigável. Normalmente o DENIT faz, muitas vezes, amigável, sempre que possível. Né? O DAIR também, aqui no estado do Rio Grande do Sul, enfim. Mas, muitas vezes, o judicial. E aí, faixa de domínio, né? Da rodovia que foi desapropriada. Vai até onde? Eu já vi desapropriação só da área de faixa de domínio. Por exemplo, a Ponte do Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre,
tem uma área que é só a faixa de domínio. Então, essa área também é desapropriada quando termina a ponte do Guaíba, passa sobre o Lago Guaíba, e aí na descida com o continente, com a terra ali, enfim, ao redor tem a faixa de domínio, né? E nesse caso, muitas vezes tem ocupações, muitas ocupações. Isso que eu ia falar. Muita gente morando nesses lugares que não sabe se é desapropriado ou não. E aí não vai ter o campeão de imóvel público. Só a REURB vai salvar eles. Não, e aí é engraçado que é ajuizado, né, pelo poder público a desapropriação. E aí eles depositam o valor e questionam de quem é. Aí eles chamam o Estado e dizem assim, é teu Estado, demonstra. Porque, por exemplo, a alça termina numa área de aterro sobre lago. Olha aí tudo que aparece na vida real. Aí quem é o proprietário porque não tem registro? Por isso que eu digo, é necessário o registro dos imóveis públicos. Sempre bato nessa tecla. Porque quando a gente consegue olhar dos dois lados, porque já teve dos dois lados do balcão, a gente vê a importância, né? Então, essa ação expropriatória, eu tive que demonstrar que o imóvel era do Estado, não do particular, porque a área é de aterro, etc, etc, para poder fazer jus o Estado a receber essa indenização. Tem que demonstrar, né? Não, essa área é nossa. O valor ficou depositado judicialmente até que se fizesse a prova de que o imóvel era do outro poder público, do outro ente. E aí, a gente está aqui, eu estou aqui no meu roteiro, que tem 8 itens, e a gente já foi pegando cada um. Não, né? Isso, mas peraí, deixa eu só encaixar um negócio aqui. Em primeiro lugar, o Estado deixa o pessoal construir a margem da rodovia. Isso. E isso é comum, tem rodovias que é muito perto, né? Tem aquela ainda, além da faixa de domínio, tem a área não edificável, né? Que está lá na 6766. Agora, tem um problema social legal, que é o seguinte: o pessoal que faz a rodovia, eles, aqui no Rio Grande do Sul, é o pessoal do DAER, né? Eles fazem a rodovia e muitas vezes eles acabam ganhando umas casinhas do lado da rodovia para morar, né? Casas do DAER. Isso passa uma vida assim. E eles fazem diversas benfeitorias nessas casas, deixam tudo alinhadinho, bonito. Sabe? Só que são imóveis públicos. E aí agora dessas polêmicas, né? Poxa, eu estou numa casa que não é minha, na verdade era do DAER, mas eu estou morando há 30 anos aqui. Então esse é um problema social e que eu não tenho autoridade para falar, porque eu só conheço o problema porque eu conheço os locais, né? Um problema normal no país. Normal. Esse é um tema que eu vou te dizer que é dramático. Prefiro não comentar. Eu também não vou comentar, mas eu só queria dizer que existe isso no Brasil. Existe, com certeza. Existe essa situação. E o bacana é a gente conseguir lembrar dos institutos que vão aparecer daí. Né? Tem essas casas. Primeiro, a gente falando das faixas de domínio, a gente tem que lembrar que a faixa vai ser medida do meio do leito da rodovia. E qual é a extensão dessa faixa? Quem vai determinar é o DENIT ou o órgão estadual responsável pela rodovia, porque a cada quilômetro a faixa de domínio muda. A necessidade, a expansão dela, então não tem como dizer aqui é 30, ali é 20. Quem vai dizer é o órgão de rodovias, nacional ou estadual, qual é a faixa de domínio naquele quilômetro. Olha que interessante, por isso é difícil enxergar aonde que termina, aonde que começa. E ainda temos a área que não é edificável.
Tem que ter uma área de escape se um carro precisar sair da rodovia, né? Eu conheço pessoal que constrói, às vezes, muito perto, aí a Polícia Rodoviária Federal vai lá e diz, ó, amigo, não tem como, né? Aí os caras plantam coqueiro, né? Que nem tem coqueiro na beira de rodovia, que não é a Bahia, é o Sul, né, gente? Vamos ser franco, coqueiro para cá só importado, né? Os caras botam coqueiro à beira da rodovia. Também não é, né? Uhum, exatamente. O Américo estava perguntando ali a questão do imóvel foreiro também. A gente já está puxando. Pessoal que tem dúvida de enfiteuse, a hora é agora. Gente, como me atucando com esse assunto. Eu digo, fala com a Dani Billy, por favor, ela que cuida. Eu conheço pouco enfiteuse. Eu lidei com uma da igreja e algumas do Estado, né? Olha aí, um assunto que eu gosto, porque a gente tem ali sei lá, 200 imóveis cadastrados como enfitêuticos, mas na vida prática tem mais. Se a gente para aqui, por exemplo, na capital e vai na primeira zona, se eu peço uma pesquisa de imóvel foreiro, Jesus, estou perdida. Aí aumenta o cadastro, assim, 500 vezes mais. Muita coisa lá, muita coisa. Bastante coisa. E respondendo o Américo ali, a desapropriação do imóvel foreiro existe, é possível, mas a gente tem que lembrar que são duas coisas desapropriadas de forma diferente. Uma é a nua propriedade, que é do senhorio, que a gente chama, né, que vai ser desapropriada e vai ser pago 17%, que se refere ao valor da nua propriedade. A outra parte da indenização vai ir para quem? Para o enfiteuta, né, que vai receber o domínio útil, o valor econômico do domínio útil, que vai ser correspondente a 83% do valor avaliado do terreno. Tem essa estimativa aí? Sim, não, é o valor específico que cada um tem. Aí ele perguntou se incidia laudêmio. Não, na desapropriação não vai ser pago laudêmio por essa transferência, certo? É feita a indenização do valor, cada um recebe o seu, né? Enfiteuta e senhorio. Se não for o próprio senhorio que estiver desapropriando, só o domínio útil, por exemplo, pode acontecer também. Então, cada um tem o seu percentual. A enfiteuse vai ter o percentual ali do domínio útil 83%, e o domínio direto, como a gente chama, ou a nua propriedade, que torna mais acessível, né, para a gente imaginar, 17%. Então, é possível e é dessa forma. A gente tem também, que mais? Anotei várias coisas aqui, então a gente sempre lembra que a desapropriação é feita por necessidade e utilidade pública, pega lá o decreto 3365, o interesse social, que daí vai virar lei 41, peraí, que agora 32, de 62, e tratamos da desapropriação de posse. Eli sempre fala legítima, de boa fé, valor, expressão econômica. Lembrei aqui, ó, tô puxando aqui o roteiro para lembrar dos itens que a gente não falou. O remanescente, especialmente para o registro de imóveis. Como é que vai funcionar as áreas remanescentes? Primeiro, a gente tem a questão do artigo 176, né, o parágrafo 8º, que eu adoro esse artigo, da Lei de Registros Públicos. É bom para um lado, ruim para o outro, né? Ele é um pêndulo. O melhor artigo, o maior parágrafo que colocaram para o poder público da Lei 6.015. Eu olho aquilo ali, me agarro, saio correndo, vou para o registro. Tá aqui! Vamos já botar até abri ele. Bota lá, artigo, bota lá 65, aqui, ó. É 176, parágrafo 8º, não? Isso. Não é? Isso aí. 176, vou botar aqui. Ele vai puxar. 176 é o artigo que todo mundo joga alguma coisa para dentro. Os caras amam 176. É maravilhoso. Isso é uma boa técnica legislativa. Eu que faço muito projeto de lei, quando a gente não quer gritar o assunto, a gente bota lá uma coisinha. Escondido. Ó, o ente público proprietário emitido na posse, a partir da decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso, poderá requerer abertura de matrícula de parte do imóvel situado em área urbana ou expansão urbana, previamente matriculado ou não, com base na planta e no memorial descritivo, podendo a apuração do remanescente ocorrer em momento
posterior. Ou seja, eles vão retalhar tua matrícula, vão tirar aquela área de lá, vão abrir uma matrícula que pode ser até matrícula de posse, ó, assim, ó, e aquela matrícula que lute para sobreviver no sistema. Agora, só queria fazer uma observação, hein? Escritura pública de desapropriação amigável não está nesse parágrafo aqui, olha. Eu sabia que ia mencionar isso. Em processo judicial, diz ali, tá? Processo judicial. Eu entendo que este artigo e parágrafo se aplica extensivamente à desapropriação amigável, porque não tem essa previsão na 6.015 da desapropriação amigável, não está lá escrito. Então, eu acho que se aplica para a mesma situação de desapropriação. A verdade é que a desapropriação amigável, eu vou usar o termo que eu já expliquei em live, é uma gambiarra, é uma gambiarra. É uma gambiarra adaptada, né? Quem não assistiu a live, a origem do termo gambiarra, procura. Quem é meu aluno, vai lá naquele final lá do curso que tem todas as lives, vai lá, bota assim, gambiarra, para ver quando eu falo o que é gambiarra nessa vida, né? Então, é uma gambiarra. Então, aqui diz em processo judicial. Se eu estender isso para desapropriação amigável, por escritura pública, eu vou chegar naquela matrícula, vou tirar aquela área, abrir uma matrícula própria e vou deixar aquele remanescente lá, né? Isso, o Fá Freitas está colocando ali, o coitado expropriado ainda tem que pagar os emolumentos no registro de imóveis para o registro do remanescente. Mais tarde ele vai ser exigido. Mas assim, a indenização dele vai suprir isso ou não? Mas o cara ganha menos do que vale e ainda vai ter que gastar. Mas é um ato assim, uma coisa, né? Essa desapropriação, um ato de império, assim, com uma espada em cima do cidadão, né? Mas a gente tem que olhar, na verdade, né, Marcos, a questão da desapropriação, ela não pode ser imotivada, ela tem que estar vinculada, né, a um interesse social, a uma necessidade pública, uma utilidade pública. Porque se ela tiver esse desvio de finalidade, ela pode ser desconstituída. Então, isso que é importante a gente lembrar, né? Muitas vezes pode acontecer, por exemplo, digamos que uma prefeitura vai desapropriar um imóvel porque é de um inimigo político. Vários. Vai jogar o valor lá embaixo, vai judicializar, deposita o valor a menor, vão discutir este valor, mas ela ajuiza e toda a comunidade sabe qual é a finalidade daquilo ali. Esse tipo de desapropriação, ela tem um desvio de finalidade, ela não tem um interesse público, ela não tem uma utilidade pública. Então, isso pode ser revisto, sim. Fora dessas circunstâncias, o que vai poder o expropriado, o desapropriado exigir é perdas e danos. Ele não vai conseguir retomar a propriedade, mas ele pode exigir perdas e danos. Porque uma vez que o poder público determina que aquela área é de utilidade pública ou necessidade pública, vai ter o decreto, né, definindo essa questão. E aí, o que vai caber ao desapropriado é a questão das perdas e danos. A Renata estava perguntando ali sobre a matrícula de posse que ela nunca viu. O que esse artigo aqui, 176, fala, o parágrafo 8º, não é uma matrícula de posse que se abre, é que, na verdade, vai ser feito o quê? Matriculado ou não, ele coloca ali o ente público proprietário ou emitido na posse, a partir da decisão proferida em processo judicial, vamos fazer análise da letra fria da lei, só em processo judicial se for, ou se interpretar extensivamente para desapropriação amigável, né? De desapropriação em curso, poderá requerer a abertura de matrícula de parte do imóvel, a gente está falando da questão do remanescente, né? Situado em área urbana, de expansão urbana, previamente matriculado ou não. Então, não é que vai haver uma abertura de matrícula, posse. Vai ser feita uma abertura. Já vi. De matrícula. Porque assim, tem uma loucura nesse troço. Posse? É isso aí. Infelizmente acontece. Porque o poder público, quando pegar esse documento
que ele vai ter um memorial, tá? Ele vai ter uma planta da área desapropriada. Ele vai pegar esse documento, vai levar para o registro de imóveis, tá? Para ser feita a abertura dessa matrícula com a solicitação do poder público. Quando ela for aberta, a gente tem que lembrar que a desapropriação ela é um modo de perda da propriedade e aquisição pelo poder público, né? Se a gente olhar lá no Código Civil, está colocado como forma de perda da propriedade. Ele está arrolado lá na perda, não na forma de aquisição, mas é uma aquisição pelo poder público. Isso então, aí. Ele vai pedir a abertura daí, então, da matrícula deste imóvel. Ele pode desapropriar do administrado, né, do cidadão, a posse, porque só o que ele consegue provar ao poder público não pode pagar pela propriedade que ele não demonstrou. Ele demonstrou posse. É isso que vai ser desapropriado. Mas aí o poder público vai lá e pede abertura de matrícula. Conta para nós esse caso aí, Marcos. Não, alunos que trazem para mim, professor, olha isso aqui, matrícula de posse, já vi. E aí, porque lá no 235 da Lei de Registro, ele diz que só pode ser unificado para abertura de matrícula única. Aí está lá o inciso 3. Dois ou mais imóveis contíguos, objeto de missão provisória na posse, registrado em nome da União, do Estado, do município e suas entidades. Nós temos um imóvel que tem missão na posse e tem outro que é de propriedade do mesmo ente federativo, eles unificam. Aí, para te unificar isso, só tem a posse, né? Está lá no 235, inciso 3. Quem tiver com a lei de registros aberta aí, só não chora quando lê o artigo, né? Porque é horrível, né? Então, você unifica um imóvel objeto da posse. É muito louco, né? Olha que legal. Esse tema aí, a gente normalmente, quando pega, assim, falar de desapropriação, a gente não imagina os casos mais complexos que vão surgir. Esse artigo aqui, 176, parágrafo 8º, ele te permite que a emissão da posse possa abrir matrícula. Que poderia ser a matrícula em nome do cara com a posse registrada. Isso, e aí eu já vi doutrina de registrador mencionando que essa abertura vai ser feita já em nome do poder público, porque é uma aquisição originária. E eu concordo, porque o que autoriza aqui o artigo é ser feita a abertura de matrícula em caso de emissão na posse. Então, eu não vou ter nem ainda o mandado de registro, muitas vezes, da área. Eu vou ter só a emissão na posse. Eu já posso pedir, poder público, a abertura de matrícula. É isso que autoriza o artigo, independente de remanescente. O remanescente está muito mais atrelado a uma matrícula existente, né? Vamos combinar. Vai ter remanescente aonde? Onde eu já tenho uma área delimitada, né? Agora, a emissão na posse já vai autorizar a abertura de matrícula. Quem é que vai estar lá no registro ali? Proprietário, quando abre o cabeçalho lá, imóvel. Descreve o imóvel, tantos metros quadrados, assim, para lá, para cá. Proprietário. Neste caso, o que eu vejo a doutrina se manifestando é dizendo que já abre em nome do poder público. Não vai abrir em nome do anterior possuidor. Por isso que não há uma matrícula de posse, ainda que possa existir na vida real, que a gente sabe, na vida real acontece tudo, na vida real até matrícula de tartaruga tem. Mas... na vida real acontece tudo. Mas isso aí. Esse é o entendimento que eu vejo assim da doutrina e dos registradores falando sobre a questão da abertura dessa matrícula da posse. A emissão já vai autorizar a abertura de matrícula, ainda não terminou o processo todo de desapropriação. Ele não foi concluído, porque o processo termina, o judicial, no caso, né, desapropriação amigável, escritura pública, consolidou. É uma compra e venda, gente. Vamos fazer um paralelo. Desapropriação amigável, ela vai ter a cara de compra e venda, só que quem está comprando é o poder público, certo? Tem os requisitos do decreto, enfim, prévio. Mas aqui, nessa situação, a gente vai poder abrir a matrícula com o simples mandado de emissão. A gente não vai ter o mandado de registro, que é o que vem ao final do processo de desapropriação. Aí sim, porque o poder público já na emissão,
já está em contexto que vai ter o quê? Apenas perdas e danos. Isso aí, não tem volta, né? Não Pessoal, vai ter volta. quem não segue a Dani Billing e quer perguntar para ela mais coisas de desapropriação, clica aqui no meu nome, tá vendo ao vivo agora aqui no Instagram, clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela. Clica aqui, ó. Daí segue ela, que ela vai abrir caixinha daqui a pouco sobre desapropriação. Você pode tirar as dúvidas de vocês aí, também de REURB, ela gosta de tudo isso aí. Dani, tá dando 1 hora de live, queridona. Vamos... Não, ainda tem assunto, tenho mais 5 Não, minutos. preciso, eu tenho mais uma live e eu tenho que viajar para o interior hoje. Ó, olha ali, ele não me deixa terminar nunca os assuntos. Aqui, ó, fica ainda tem a... para a próxima live. Desapropriação ascendente, descendente. Nem falamos sobre isso, dos poderes, né? Só rapidinho aqui para o pessoal, agora falando sério. A gente tem que lembrar que a União sempre pode desapropriar o Estado e o município. E o Estado pode desapropriar o município. O município não pode desapropriar os entes superiores, Estado e União. Quando isso acontece, qual é o nome, professor Salomão? Que não se chama sei. isso? Não que sei. É a desapropriação da posse? Apossamento administrativo? Ah, isso aí! Aprendi contigo, hein? Aprendi contigo, eu não sabia isso aí. Esse apossamento administrativo é isso. É a desapropriação da posse. Mesmo do particular também vai ter esse nome. Apossamento administrativo. Né? Porque está desapropriando a posse. Essa é a verdade. Né? Desapropriação de propriedade. Apossamento administrativo é quando eu tomo a posse porque não tenho a propriedade. E o município, por exemplo, não pode... Olha que interessante, só rapidinho esse caso, que a gente ainda tem uns minutinhos ali. Quando o município abre uma rua sobre um imóvel de outro ente público, vai ter o apossamento administrativo. Como é que vai ficar a matrícula desse imóvel? Olha que interessante. O município não vai poder titular esse imóvel, ele vai continuar na propriedade, digamos, do Estado ou da União, lá no registro. Proprietário, Estado, União. Mas a posse vai ser do município pelo apossamento administrativo, porque a União e o Estado não podem perder a propriedade para o município. Olha aí, vários elogios para a tua live aí, ó, tá fantástica. E sigam a Dani Billing, clicando aqui, manda direct para ela e ela vai abrir caixinha, que ela conversa com vocês. Ela é professora do curso Registro de Imóveis Complicado, vai estar junto na semana do Registro de Imóveis, aí na última semana de julho. Fique ligado, que é muita informação para você por aqui. Dani, obrigado pela presença, demais, sensacional, eu como que sempre. Agradeço Daqui a pouquinho às 9. E venham com a gente semana que vem, vai ter muita live, né, Marcos? Muita, semana que vem é um estouro de live. Sexta, estamos lá em todas. Muita coisa. Beijão, falou pessoal, até às 9 eu volto com uma mentorada hoje e surpresas. Abração, tchau, tchau. Até mais.